Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Universitário, o podcast feito para você que está se preparando para entrar na universidade e para você que já é universitário. Hoje nós vamos falar sobre um curso muito interessante, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar, que é o curso de Direito. Então, se você conhece alguém que tem vontade de fazer esse curso, tem curiosidade sobre ele ou que está fazendo o curso de Direito, compartilhe agora esse vídeo com ele. Aproveita, curte também logo esse vídeo, porque a gente tem um convidado incrível hoje. E eu vou falar um pouquinho do currículo do nosso convidado. Ele é graduado em Direito pela UNP, Campus Natal, especialista em Direito Constitucional pela UFRN, especialista em Direito Processual pela PUC Minas Gerais, especialista em Ciências Criminais pelo Centro Universitário de João Pessoa, mestre em Educação pela UFRN, advogado, residente judicial pela Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte e professor universitário. Seja muito bem-vindo, Jardiel. E aí, me conta um pouco, como se apresenta para a gente, como você está hoje a sua prática no trabalho, dentro do direito? Bom, primeiro eu quero agradecer, Daiane, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra poder compartilhar um pouco da experiência, despertar o interesse de quem deseja ingressar no curso de Direito, as expectativas que são geradas sobre o curso de Direito, o sucesso profissional ou as estratégias profissionais, seja durante a graduação, até mesmo após. E hoje, atualmente, sou advogado mais licenciado da Ordem dos Advogados, por ser uma atividade incompatível com o exercício do estágio de gabinete que eu exerço hoje. Eu atuo no gabinete da comarca de pendências, que é uma vara única, para poder ter experiência junto à atuação da magistratura, acompanhar o trabalho do magistrado, audiência, elaboração de sentenças, os atos judiciais. Então, isso é o bom do curso de Direito, a formação na área jurídica dá essa oportunidade, porque sempre criam aquela, vamos dizer assim, uma cultura de que todo bacharel em Direito ou quem ingressa no curso de Direito pretende exclusivamente exercer a advocacia. E, na verdade, não, existem outras possibilidades também. Pronto. Para quem não conhece muito bem a linguagem, magistratura é o quê? É o exercício juiz, é o cargo de juiz, ou certo. Juíza, no caso. É que geralmente até algumas pessoas confundem magistratura com magistério. E, na verdade, o magistério é o ensino. A magistratura não, é a expressão que a gente utiliza para identificar o cargo do juiz, que, no caso, exerce a atividade judicante. Porque o advogado, ele exerce uma labuta que a gente chama de labuta causídica, enquanto que o juiz é uma atividade judicante. Bacana, muito legal. E assim, me fala um pouco da sua vida lá na universidade, quando você ainda estava se preparando, escolhendo o curso, o que você achou mais interessante e por que você acha que vale a pena fazer esse curso? É até uma curiosidade que eu sempre comento que antes de me encontrar no curso de Direito, eu fiz um período de matemática na Universidade Federal da Paraíba. E era mais uma estratégia mesmo para ensinar, e sempre gostei do ensino. E despertou em mim o interesse de fazer o curso de Direito. Foi quando eu tive a oportunidade de ingressar na UNP, por meio da bolsa do ProUni. E sou natural de João Pessoa, e aí eu digo que o Rio Grande do Norte me adotou em 2009. E durante a preparação, durante o curso, na verdade, de Direito, eu sempre estabeleci algumas estratégias, e isso deve ser algo que deve ser pensado pelo bacharel ou bacharelando em Direito, o estudante de Direito. Sempre durante o curso, estabelecer uma meta e pensar a forma como não só passar pelo curso, mas se aprofundar em determinadas matérias do seu interesse, buscar atividades dentro da própria universidade, como, por exemplo, o estudante de Direito ele pode, a partir do oferecimento da instituição, a instituição ela pode oferecer isso para o estudante. A questão da monitoria, que é justamente uma atividade, às vezes é voluntária, às vezes você recebe também de forma remunerada, uma bolsa de incentivo. E a monitoria dá a possibilidade de você aperfeiçoar tanto a pesquisa como o exercício de uma futura docência. Durante a graduação, você também pode participar de bases de pesquisa, você que tem interesse por pesquisa. Então, isso fez com que eu também pudesse aperfeiçoar
o interesse pelo estudo, pela leitura, pela pesquisa, realmente, a área científica. Então, durante os 5 anos, eu tive a oportunidade de exercer a monitoria, ser pesquisador, poder investir em estratégias de preparação para estágio também em órgãos públicos e das mais variadas formas. Pronto. Então, assim, o direito, você foi olhando, gostou da área, entrou em matemática gostando de matemática, porque direito e matemática não costumam conversar muito, não. O pessoal que é bom em matemática vai para outras áreas, né? Que você era bom em matemática, gostava, ou você chegou, não se identificou? Como foi? À época, quando eu fiz o vestibular, que pelo menos assim, o Enem ainda estava sendo implantado. Antes era o processo seletivo, chamado de PSS 1, 2 e 3, né? A nomenclatura para quem é mais ali da, né, década de 90, ano 2000. E Fazia aí, cada ano do ensino médio? Isso, cada perfeito. Ano do ensino médio fazia uma prova. Fazia o primeiro ano do ensino médio, depois fazia... Então, se você obtivesse êxito no primeiro, depois fazia só o segundo, depois só o terceiro. Eu tive a oportunidade de fazer no terceiro, só o terceiro, mas no segundo ano eu fiz o primeiro e o segundo, porque no primeiro ano eu estava apenas me preparando, ainda não me senti tão seguro. E aí, quando eu percebi no ensino médio, eu vi que alguns colegas tinham muita dificuldade em matemática. Não só os meus colegas, como também alguns estudantes do ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2. E aí eu utilizei como estratégia começar a ministrar reforço escolar. E através do reforço escolar, eu comecei a me interessar pela docência. Então, como eu vi que o reforço sempre se concentrava nas áreas das exatas, né, na área das exatas, física, matemática, então eu utilizei isso como estratégia. Eu falei, bom, se a mão de obra, né, se a oferta é um pouco escassa, então por que não pensar em me habilitar em exercer também a docência como professor de matemática no ensino médio ou fundamental? Dali, com o meu contato com as ciências exatas, comecei a gostar dos números e prestei o meu vestibular. Então, na primeira tentativa, fui aprovado dentro do número de vagas na UFPB, mas aí a realidade do estudo da matemática no ensino superior é totalmente diferente daquela que a gente tem aquele contato no ensino médio ou fundamental. E aí comecei a pensar, a me permitir a pensar em outras áreas, como seria eu atuando numa área profissional diversa da área das exatas. Foi quando eu me identifiquei com o direito, conversando com pessoas que já eram formadas, pessoas que já tinham experiência de concursos públicos a nível de gestão no fórum, como diretor de secretaria, como chefe de secretaria, advogados, juízes. Então, eu começava a ter o contato e imaginei tendo acesso àquela atividade profissional e comecei a pesquisar sobre a trajetória, o curso em si, a duração, o que se esperava de um estudante de direito para ser um excelente profissional. Então, isso fez com que realmente eu me identificasse com o curso de direito. Quando eu tive a oportunidade de ingressar, já nos primeiros períodos eu tinha certeza que realmente aquilo para mim, porque geralmente as pessoas sempre brincam assim. Isso aí eu vou até fazer um spoiler para quem não estuda ainda no curso, não faz o curso de direito. Os 2 primeiros anos, né, são os dois primeiros anos testam a paciência e se realmente porque o que a gente chama de cadeiras ou disciplinas propedêuticas, que são essas disciplinas propedêuticas, são aquelas disciplinas iniciais, como ciência política, teoria geral do Estado. Então, não estuda especificamente o direito em si, como os códigos, né? O pessoal sempre entra no curso de direito pensando no direito penal, ou no direito civil, direito constitucional. As disciplinas iniciais talvez não desperte tanta paixão como aquelas disciplinas dos períodos posteriores. Então, isso já nos primeiros períodos, mesmo lidando com filosofia do direito, português jurídico, teoria geral do Estado, então já eu consegui identificar e dizer assim, eu sei que eu vou começar e vou terminar, e eu me identifiquei e gostei e fui até o fim. Ótimo. Então, assim, o curso, você acha que a pessoa tem que ter um perfil que gosta de leitura, que acho que uma das coisas que o pessoal mais pensa em direito não, tem que gostar de leitura, tem que ler muito, e tem esse perfil de criticidade, né? Eu acredito que essas primeiras disciplinas vão trabalhar mais o senso crítico, que às vezes é visto no ensino médio, às vezes não. E aí, como é? Os 2 primeiros anos vocês têm essas matérias mais voltadas para humanas, sociologia, história do direito, né? Daiane, eu vou assim, ser um pouco ousado na minha colocação agora.
Às vezes se estabelece um mito. Existe uma verdade. Na verdade, eu acho que eu não utilizaria a expressão assim, que seria um mito ou algo fantasioso. Pensar que gostar ou querer fazer o curso de Direito pressupõe que você tem que gostar de ler muito. Exige, de fato, uma leitura. Mas, quando eu ingressei no curso de Direito, eu observei que, da mesma forma que aquele estudante que é dedicado, que se aprofunda, que realmente estuda com responsabilidade, com zelo, chega ao final do curso da mesma forma que aquele aluno que é displicente, faltoso, que está se preocupando apenas em obter a média para passar naquela disciplina. Então, a leitura, o gosto pela leitura, é um pressuposto para definir o profissional que você vai ser. E não especificamente se você vai ter sucesso enquanto estudante do curso de Direito. Então, eu posso afirmar, diante da minha experiência, que eu cheguei a essa conclusão. Antes de ingressar no curso de Direito, se tinha essa perspectiva. Só faz o curso de Direito quem gosta de ler. E depois que eu concluí o curso de Direito, eu cheguei a uma conclusão diversa. Quem gosta de ler, certamente vai definir a qualidade do profissional que vai se tornar posterior à colação de grau. Aquele que não gosta, que passa pelo curso só com o intuito de realmente só alcançar um diploma e não tem uma perspectiva sobre a profissão, seja na área da advocacia, seja na carreira policial, seja na defensoria pública, seja junto aos órgãos públicos ou na atividade privada, o sucesso, sim, vai estar associado à qualificação profissional, de certeza vai estar associada à forma como aquele aluno ele se comportou durante a graduação. E aí isso realmente vai se refletir e é perceptível essa diferença. Então, na prática, né, para você que gosta de ler, é um curso interessante para você buscar, porque é uma habilidade necessária, né? Algo que se você gostar, você vai conseguir aproveitar muito melhor o seu curso, né? Isso. E então, gente, para quem tem esse interesse gosta de ler, gosta de estudar, busque isso, porque eu sempre falo que fazer provas, ter um curso de graduação, ter só um certificado, não vai fazer muita diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença é a formação sua, né? O que você está se formando como profissional. E como o Jardiel colocou, fazer monitoria, pesquisa, extensão em todas as áreas vai te formar como um profissional melhor e um profissional interessante para o mercado. E, assim, na questão de qual habilidade, fora da leitura, né? Qual habilidade você acha que é importante a pessoa ter ou buscar para poder ter sucesso nessa carreira? Bom, primeiro, um elemento essencial, tanto durante o curso de Direito como posterior à formação no exercício profissional, é ter a habilidade do senso crítico. No Direito, a gente utiliza uma expressão que o pessoal que está nos assistindo vai confirmar, tudo depende. No Direito, a expressão depende, ela é muito forte. Sempre quando os professores fazem uma pergunta, aí aquele aluno que quando a gente utiliza a expressão, né, já manja da coisa, vai dizer assim, depende, nem sim, nem não. Então, primeira coisa, o senso crítico. Segundo ponto, não existe verdade absoluta no direito. Algumas verdades absolutas podem ser comprovadas nas ciências exatas ou nas demais ciências. No direito, como uma ciência social aplicada, não existe uma verdade absoluta. Vamos abrir um parêntese agora, assim, numa expressão um pouco machadiana. Vamos abrir um parêntese. Existe sim uma verdade absoluta, de que tudo depende. É a única verdade absoluta no direito. Vocês esperavam por isso? Existe. Realmente eu tenho que fazer essa ressalva. Quando o aluno ele ingressa no curso de Direito com algumas expectativas, eu garanto, isso aí é uma verdade que vai confrontar com o estudante. Quando ele não se permite, vamos dizer assim, ter uma abertura para o senso crítico, para a análise crítica e até mesmo aceitar as consequências em decorrência do aprofundamento do estudo em determinada área. Porque a gente, eu, enquanto professor universitário, eu tive essa dificuldade quando eu vou lidar com uma disciplina, por exemplo. O direito penal, ele tem um contato muito próximo com os alunos que seguem carreira policial. Então, eu tive alunos que são policiais militares, bombeiros, ou policial civil, agente penitenciário, que hoje usa a nomenclatura de policial penal. Então, quando
a gente trazia o aspecto teórico, sempre a aula era interrompida, o aluno levantava a mão e falava, mas professor, nessa realidade, no aspecto teórico, pode-se ter nessa perspectiva, mas se no aspecto prático, quando ele dizia se, aí eu já interrompia a fala, eu dizia, esse se é uma condicionante que muda totalmente a consequência quando a perspectiva é dentro do conhecimento jurídico. Não se tem. Eu tenho uma realidade em que eu quero pegar essa garrafa, vou jogar de forma aleatória. Mas se eu tenho a intenção de jogar essa garrafa para machucar, observe que o se já altera a intenção de quem utilizou do objeto. Então, no direito tem muito disso. A gente, claro que aqui eu não vou adentrar a área das ciências da saúde de um médico, mas eu sempre tenho, num diálogo com o médico, por exemplo, há sintomas que ele pode observar e dizer, bom, esse sintoma corresponde a uma doença tal, ou é em decorrência de X ou de Y. No direito, para a gente poder chegar ao que é X ou o que é Y, há uma consequência, exige realmente toda uma análise, a gente, até uma expressão da criminologia ou da medicina legal, a gente disseca mesmo para dizer assim, bom, pode chegar a eu tenho vários fatores que influenciam. Então, no direito, para quem decide ingressar realmente nas ciências sociais ou na ciência social aplicada, que é o direito, ter a curiosidade de estudar, ter o conhecimento jurídico exige isso. O senso crítico, a possibilidade de se permitir a encarar o aspecto teórico como algo totalmente diferente do prático, que é algo assim que eu sempre converso com os meus alunos. Eu falo, isso que eu estou ensinando para vocês, na prática pode mudar totalmente. Não vão se frustrar, porque às vezes o aluno ele cria aquela expectativa e quando sai da graduação, transcende os 4 paredes da instituição e agora diz assim, estou habilitado a exercer a advocacia, ou estou exercendo a carreira policial, ou estou algo que deriva da formação jurídica, ele se frustra, acaba encontrando outros desafios que aquele conhecimento adquirido durante a graduação nem sempre é suficiente para que ele possa lidar com os desafios do mercado de trabalho. Pronto. Quebrando assim, pensando em mercado, quebrando um pouco dos preconceitos também, né? Porque tem muitos preconceitos em relação ao advogado e a sua fala me fez pensar exatamente por causa disso. Existem várias possibilidades, a nossa legislação é muito grande, né? São muitas leis e abre muitas possibilidades dentro dela. Porque acho que a impressão que eu tinha antes do direito era que era na letra. E era aquilo ali que estava escrito, eu tinha que ficar muito atenta ao que estava escrito na letra. Mas nem tanto, né? Tem a questão das jurisprudências, tem a questão da intencionalidade, são muitas coisas que estão envolvidas. Então, assim, qual é o mesmo papel do advogado? Porque meu irmão sempre fala, meu irmão é advogado, né? Aí ele sempre fala o seguinte, olha, aquela pessoa ali, Daiane, pode ser a pior pessoa do mundo, pode ter feito o pior crime, mas ela não pode estar ali sem ter um advogado aqui no Brasil. Ele tem que ter alguém ali zelando para que garantindo o direito dele, né? Garantindo o direito dele. E aí me fala um pouco sobre o exercício da profissão, o exercício da profissão do advogado. Qual que é o papel dele? Que o pessoal às vezes fala, porque é bandido, porque quer ganhar dinheiro. Tem muitas crenças erradas a respeito do profissional que acaba atrapalhando os bons profissionais, né? E me fala, então, um pouco, o que o advogado faz? Qual que é o trabalho dele? Bom, a primeira observação que eu sempre faço no que diz respeito ao mercado de trabalho é o seguinte. Existe o bom profissional e o mau profissional. Isso aí, nas demais áreas também, isso é algo que é possível e eu sei que você que está me assistindo vai concordar também. A atuação do profissional da advocacia é de acordo com as áreas. E eu sou muito crítico no que diz respeito ao advogado clínico geral. Que isso, nós temos hoje no Brasil mais de 1 milhão de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você imagina a perspectiva da população para cada advogado, você tendo essa realidade de mais de 1 milhão de advogados inscritos. Então, o mercado acaba ficando saturado, mas claro que é possível eu ter um discurso que conforte a aflição, aquele coração aflito de quem está nos assistindo e pensar assim, bom, eu já tenho que pensar, fazer o curso de Direito e desistir da advocacia em razão desse mercado de trabalho saturado, desafiador, enfim.
eu sempre falo, para o bom profissional sempre vai existir o cliente, sempre vai existir a oportunidade, sempre vai existir a recompensa, o retorno financeiro. Então, quando se pensa numa perspectiva do advogado criminalista, por exemplo, eu atuei durante muito tempo na advocacia criminal, exclusivamente na advocacia criminal. Quando eu me formei, eu decidi que eu ia advogar na área criminal. E como eu sempre tive a pretensão e a aspiração de seguir a carreira de juiz, tanto é que eu presto o concurso, hoje eu sou concurseiro, e sempre tenho o interesse de estar próximo da atividade da magistratura, né, dos juízes, para poder compreender. Mas antes disso, eu advoguei na área criminal. Então, eu tinha os desafios como advogado iniciante, porque o preconceito ele não se dá só exclusivamente pela figura do advogado, mas também pelo advogado recém-formado. É um outro desafio também. Então, quando a gente olha... De repente, às vezes, talvez não tenha uma crítica tanto quando você olha num hospital um médico tão novinho, como a gente utiliza pelo estereótipo, né? Advogado novinho ou delegado novinho, mas quando a gente olha o advogado, que fala assim, rapaz, esse advogado não tem um cabelo branco, não é barbudo, não, enfim, não tem um histórico, né? Aquele perfil, aquele estereótipo que você vai associar a um bom profissional. Então, quando eu exercia a advocacia, e às vezes até quando eu chegava no fórum, eu tinha que apresentar a minha carteira de advogado para comprovar realmente que, de fato, eu era advogado. Né? Me formei muito jovem, então, às vezes até sem barba, fica, como a gente diz, uma cara de menino. Então, o advogado ele vai ter uma função, proteger dos excessos. E quando eu falo proteger o cliente, o patrocinado dos excessos, eu não estou falando só da atuação do Estado por meio do Ministério Público ou por meio de uma investigação presidido por uma autoridade policial, que é o delegado de polícia. Eu posso falar dos excessos quando você compra um objeto em uma loja, aquele objeto apresenta vícios, que a gente chama tradicionalmente de defeito, no direito a gente chama de vícios. Então, apresenta o vício dentro do prazo de garantia e você vai buscar o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, qual é o excesso praticado pelo aquele fornecedor? É dizer assim, não, eu não vou consertar, eu não vou substituir por outro e nem vou restituir o valor que você pagou pelo objeto. Então, observe que isso há um excesso. Então, a figura do advogado, ele vai justamente inibir esses excessos em busca de uma resposta perante o Poder Judiciário, para que aquela pessoa que se sentiu lesada, com um direito violado, ele possa garantir realmente, efetivamente, o cumprimento daquilo que a letra da lei assim permite. Na seara criminal, aí tem toda uma outra perspectiva, né? Uma questão mais que envolve um direito, como é que a gente chama de um bem jurídico mais valioso, que é a liberdade. Quando se coloca em jogo, por exemplo, a advocacia criminal, o advogado que decide defender uma pessoa acusada de homicídio. Né? Porque quando eu digo acusada de homicídio, nem sempre aquela pessoa foi quem praticou. Quem acusa, que prove. Então, a função do advogado, e aí existe também um outro paralelo. Né? A gente vai sempre fazendo aquele discurso paralelo. A ideia de que o advogado, ele mente. Ele usa muito da mentira. Isso... Nós temos argumentos de defesa. O argumento de defesa ela não é baseada numa mentira. Porque todo advogado que pensa, que se ilude em utilizar da mentira para alcançar vantagens ou sucesso numa causa, ele não consegue sobreviver. Quando eu digo sobreviver, não no aspecto físico, mas eu digo assim, não vai obter sucesso. Não é esse caminho. Quando eu exerci a advocacia criminal, e eu tive a oportunidade de atuar em causas de homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo, furto, violência doméstica. O único caso que eu não tinha coragem realmente de me debruçar, de patrocinar como um defensor, era os crimes contra a dignidade sexual. Né? Estupro, estupro de vulnerável, quando envolvia principalmente criança, adolescente, enfim. Então, isso eu não tinha estrutura para atuar na defesa. Mas, do resto... Quando, assim, um dos pontos mais importantes, quando envolvia a ideia de liberdade versus vida. Aí pensa assim, não, mas não vai trazer a vida de volta. Ok, mas existe um sistema.
Se existe um sistema que traz garantias, seja a partir da Constituição, seja a partir do Código Penal, do Código de Processo Penal, se existem garantias mínimas que acobertam aquele que sobre ele está recaindo uma acusação da prática de um crime, ele precisa de um defensor. O sistema não admite que alguém seja acusado sem a assistência do advogado. Tanto é que, na área civil, e aí eu vou trazer de consequências jurídicas na área civil, a ausência de advogado não habilita a parte que tem a pretensão a ser exercida a exercer essa pretensão sozinha. Peraí, vamos devagar. Vamos lá. O que seria, então, a área civil, a grosso modo? Vamos lá. O que seria a área civil e o que seria a pretensão? Perfeito. Então, vamos lá. Pretensão é o que se busca. Eu tenho, por exemplo, se eu exerço uma propriedade ou a posse mansa e pacífica de um imóvel por mais de 15 anos, qual é a pretensão que eu exerço no Poder Judiciário? O direito ao uso capião. Uso capião é uma expressão. Olha, uso capião e habeas corpus é algo que a gente já... Tá, assim, eu sempre converso com os meus alunos de primeiro, segundo período, eu falo, eu vou falar algumas coisas aqui que vocês vão saber porque existe o que a gente chama de o direito penal, o direito da rua, né, o direito penal, o direito civil, mas vamos estabelecer algumas diferenças aqui. Então, pretensão, o conceito de pretensão está relacionado àquilo que eu busco perante o Poder Judiciário. O que é um conflito? Uma pretensão resistida. Eu quero algo e a outra pessoa quer outra coisa. Está resistindo ao que eu quero. Perfeito. Quando eu tenho uma pretensão resistida, já que a outra pessoa se opõe, aí eu tenho que buscar uma solução por meio do processo. E quem é que dará a resposta ao processo? O Estado, por meio do juiz. O juiz nada mais é do que a figura do Estado diante daquele conflito. Por isso que há a expressão jurisdição. A palavra jurisdição vem do latim iuris dictio, quer dizer, dizer o direito. Quem diz o direito? O Estado, por meio do juiz. Porque hoje, no direito brasileiro, não se permite o que a gente chama de autotutela. Pela vontade própria, eu vou me vingar, eu vou lá, vou tomar algo que me pertence, ou simplesmente o meu celular deu problema, então eu vou na loja, então eu vou lá e arremato o outro. Não posso fazer isso. Eu tenho que realmente buscar a resposta por meio de quem tem essa legitimidade, que é o Estado, por meio do juiz. Então, o que acontece? Se eu tenho uma pretensão, e a pretensão é de natureza penal, qual é o objetivo do direito penal? O direito penal nada mais é do que uma ciência que busca estudar as normas que protegem os bens jurídicos mais valiosos, que é a liberdade, a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, a relação familiar, a administração pública, porque nós temos crimes dos mais variados, das mais variadas naturezas. Então, por exemplo, o crime de roubo. Qual é o objetivo quando o legislador estabeleceu o crime de roubo? E aí as pessoas sempre diziam assim, quando eu subtraio um bem móvel mediante violência e grave ameaça, eu estou violando o Código Penal. E, na verdade, não é. Não existe violação do Código Penal. O que existe é agir conforme o Código Penal. Vou explicar por quê. O artigo 121 do Código Penal vai dizer assim, matar alguém, pena de X a Y. Então, o legislador colocou o verbo matar. Se eu decido praticar um homicídio, porque o artigo 121 vem justamente trazer o conceito do crime de homicídio, eu estou agindo conforme. A minha ação faz com que eu conjugue o verbo matar. A mesma coisa é o verbo subtrair. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que é o conceito do crime de furto do artigo 155 do Código Penal. O crime de roubo, que é o crime de furto, porém com o emprego de violência ou grave ameaça. Aí as pessoas dizem assim, roubaram o meu celular. Mas, na verdade, subtraíram o que pode caracterizar o furto. Se a pessoa não estava naquele momento, se não existia a vigilância exercida sobre aquele bem, eu não posso caracterizar como roubo. Então, se de repente há uma imputação de roubo, e aí eu vou dizer a função do advogado, já adentrando nessa diferenciação, no direito penal. Existe a imputação do crime de roubo. Disse, Jardiel cometeu o crime de roubo. Durante a investigação, foi possível chegar à conclusão de que não houve o emprego de violência e grave ameaça, que são as elementares do crime de roubo. Certo.
Ou seja, o advogado vai ter que militar no sentido de comprovar que não houve a presença de violência ou grave ameaça, para que, ao invés de ser imputado ao acusado o crime de roubo, que é mais grave do que o de furto, ele responda pelo crime de furto. Então, a estratégia da defesa na seara criminal, que objetiva justamente isso, evitar os excessos do Estado no chamado direito de punir, porque o Estado ele não tem só a legitimidade de dizer o direito nas demais áreas. Direito do trabalho, se aquele trabalhador tem direito à hora extra, se aquele trabalhador tem direito ao salário, se o salário foi devidamente pago, se a remuneração que lhe foi passada pela empresa correspondia à atividade que ele exercia. Na área civil, se busca uma reparação, uma indenização por danos morais ou danos materiais em decorrência de um acidente de trânsito, uma responsabilidade ou uma busca, por exemplo, do reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade, é o objetivo da área civil. Vamos pensar aqui a questão da uso capião, que é o que a gente escuta muito, né? Quando você exerce, existe a uso capião ordinária, que é o prazo de 5 anos, é o prazo mínimo de exercício, prazo de 10 anos, quando há utiliza do imóvel como para fins de produtividade, sustento da família, e o prazo extraordinário de 15 anos. Passou 15 anos, não adianta nem comprovar boa-fé ou má-fé. 15 anos, de forma ininterrupta, exerceu a posse mansa e pacífica, eu posso usucapir aquele imóvel, adquirindo a propriedade, porque o que você exerce até então é posse. E no direito há uma diferença entre posse e propriedade. No direito penal é diferente. O advogado ele nem sempre vai buscar a inocência ou utilizar do que o pessoal imagina que seja mentir para alcançar a absolvição. Não. No direito penal nós vamos tanto evitar os excessos, como há o objetivo também de fragilizar aquelas provas diante de uma imputação equivocada daquela pessoa, que não existe qualquer resquício ou elementos que façam com que aquela pessoa realmente venha responder por aquele crime. Certo. Então, beleza. Então, na verdade, o réu no Brasil, ele é inocente até que se prove o contrário, Perfeito. né? Perfeito. Então, essa é a questão. E a ideia do advogado é dar um julgamento justo. Perfeito. Baseado nas provas que estão ali. Exato. Infelizmente, se não tiver as provas, mesmo que ele tenha feito pela nossa legislação, não é por causa da pessoa do advogado. Isso. A nossa legislação, ela não vai condenar a pessoa sem provas. O que é muito bom, porque já houve muitos julgamentos injustos no nosso país, né, por causa disso. Julgamento popular, né, com um alto nível de manifestação popular, que acabou levando a algumas injustiças, Isso. como tem aí na nossa história. Falando em outro ponto, então, só para eu entender, fechar aqui a ideia do civil. Penal a gente entendeu bem. Civil, então, vai entrar nas relações humanas, né, pacíficas, mas Perfeito. que teve algum atrito de interesse. Ou então para a questão de bens, né? De Perfeito. bens e relações. Então, o direito de família, no caso, entraria dentro do civil. Isso, são os chamados ramos do direito civil. O direito civil nós temos, eu sempre brinco com os meus alunos que direito civil é do 1º ao 10º período do curso, porque isso é muita coisa que a gente precisa estudar. Vem a parte geral, contratos, vem direitos reais, que envolve a discussão de propriedade, posse, direito de vizinhança, algumas discussões de distância de um imóvel para o outro, a posição de uma janela, se realmente tem que respeitar a privacidade do vizinho. Aí nós passamos para a questão dos direitos das obrigações, direito de família, que envolve casamento, alimentos, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, e vem direito das sucessões, direito de herança, quando se vem se discutir a questão de inventário, partilha com os bens que vão ser herdados pelos herdeiros legítimos, testamento também, as formas de testamento permitidas no Brasil. Então, o direito civil ele se preocupa com essa área, isso aí é interesse exclusivo do direito civil. Certo. Vamos falar um pouco sobre mercado, né? Como você colocou, tem um mercado com muitos profissionais, mas às vezes também esse profissional não é tão especializado, né? Como que o advogado ganha dinheiro, assim, a grosso modo? Como que ele ganha dinheiro? Porque tem esse trabalho, às vezes os processos são muito longos, né? São muitos anos de processo. Como que é essa remuneração? Como funciona? O advogado, pelo menos na seara criminal, como é que acontece? Existe a questão dos honorários contratuais, e aí no direito criminal e a atuação do advogado criminalista, a gente não trabalha com êxito ao final do processo, diferentemente das demandas cíveis. Que, por exemplo, eu tenho uma demanda que eu vou buscar
imaginemos os casos mais comuns. Uma empresa inscreveu de forma indevida o meu nome no SPC e Serasa, nos órgãos que a gente chama de órgão de restrição ao crédito ou cadastro negativo de consumidor inadimplente. E aí, de forma indevida, houve aquela inscrição e eu não tenho nenhuma relação contratual com aquela empresa e não estou inadimplente. O advogado ele pode estabelecer um contrato que a gente chama de honorários sucumbenciais ou honorários de êxito, que ele diz assim, eu vou estabelecer um percentual até 30% daquilo que nós alcançarmos como retorno financeiro. Então, se houve uma condenação de R$10 mil daquela empresa em decorrência daquela inscrição indevida, 30% é do advogado. E aí vem um grande desafio, como você mesmo falou. Os processos demoram. Então, alguns advogados acabam escolhendo fazer fixam um valor mínimo de início, que é os honorários contratuais. Então, ele pode estabelecer que nós temos uma tabela, a Ordem dos Advogados do Brasil e as seccionais, né? Porque nós temos a ordem a nível federal e temos as seccionais. Então, nós temos a OAB de Mossoró, Natal, Caicó. Então, são as seccionais que a gente chama. E aí, há uma publicação dessa tabela, então nós vamos estabelecer um valor mínimo. Então, por exemplo, para entrar com uma ação indenizatória em decorrência de um acidente de trânsito. Então, a tabela lá estabelece honorários contratuais, no mínimo R$3 mil. Então, ele pode cobrar aquele valor, ele pode cobrar o percentual com uma cláusula de êxito. Se ao final ele ganhar, é o contrato de risco que a gente chama. Então, e às vezes também existe, que hoje alguns advogados estão estabelecendo essa estratégia como marketing de mercado de trabalho, é ter aquele advogado disponível ou para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, existem alguns escritórios que são contratados para estabelecerem uma relação de confiança no que diz respeito à orientação jurídica, análise de contrato, a questão de pareceres. Então, o advogado ele pode também ter uma forma de obter uma renda fixa, porque geralmente esses contratos são fixados, são estabelecidos como uma forma de remuneração permanente. Então, você pode ter um escritório de advocacia à sua disposição, vamos utilizar essa expressão, sobre a condicionante de que mês a mês você repasse um valor X. Então, alguns advogados são remunerados dessa forma. Então, é uma forma também de obter esse rendimento e sobreviver nesse mercado de trabalho. Muitas empresas fazem isso, né? Porque é interessante, tem muitos problemas. E, normalmente, não sei se eu estou enganada, mas tem advogados de várias áreas dentro desse escritório, aí você faz o convênio. E é engraçado, vou até falar assim, é uma curiosidade minha, que alguns colegas até falaram que existem alguns convênios que dá para fazer com corporações. Isso. Porque, infelizmente, né, a gente está tendo muitos processos na área da saúde. Né? Os médicos já estão recebendo muitos processos. É uma cultura americana, né, que está vindo para o Brasil. E muitas pessoas fazem algum convênio para poder se proteger mesmo, garantir essa orientação, que é algo, a questão jurídica, né? Para o médico, a gente não vê nada sobre isso. Então, existe também, tanto para profissionais liberais, como também para empresas, né? Isso, perfeito. Inclusive, eu tenho um livro bem interessante, que justamente quando eu comecei a ter a curiosidade e o interesse de estudar algumas áreas específicas da área de saúde envolvendo o direito, a questão da leitura de laudos ou até mesmo dos registros, que eu acho que existe um nome técnico para isso, né? O prontuário, por exemplo. A leitura do prontuário numa perspectiva jurídica. Eu tenho uma obra que trata sobre isso, justamente os detalhes que vão constar naquele prontuário, que pode abrir margens para uma responsabilidade do profissional de saúde ou até mesmo para uma orientação para que ele venha, de repente, ou se tinha o hábito de não colocar aquela informação, passar a colocar, para que não venha caracterizar ou uma negligência, uma omissão ou um excesso enfim, se houve uma questão de uma complicação em decorrência da observância, daquele período de observância daquele paciente. Então, houve uma complicação por uso de um medicamento. Então, às vezes, o registro, ele compromete ou garante uma segurança mais para o profissional da saúde. Então, é bem interessante isso. E outra coisa, essa cultura de litigância, que a gente chama de litígio, né, ou litigância, que é o hábito, a postura de
utilizar o judiciário como um instrumento de sempre estar alcançando uma vantagem. Então, essa cultura de litigância no Brasil, ela já vem de muito tempo e agora está buscando outros nichos, né? Assim, outros alvos. Nós temos grandes litigantes no Brasil, como instituição financeira, as instituições financeiras, as repartições públicas, os órgãos públicos são os que estão no topo, segundo o último relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que estão figurando ou no polo ativo ou no polo passivo. Você diz assim, como assim polo ativo? Como autor e réu, ou réu, em uma demanda. Então, agora, os profissionais liberais. Nós temos discussão sobre a responsabilidade do profissional. O cirurgião, por exemplo, ele tem uma responsabilidade de meio ou uma responsabilidade de resultado? Quando alguém procura um profissional da saúde, ele busca um resultado ou o profissional ele tem apenas o papel de traçar o caminho, mas nem sempre o resultado ele é alcançado. Ele precisa esclarecer, ele tem a obrigação, o dever profissional, seja um dever ético ou um dever jurídico de esclarecer todos os riscos daquele procedimento ou não. Então, nós temos, é algo que está realmente crescendo muito, nós temos muitos debates ainda a serem realizados, um aprofundamento, um amadurecimento no que diz respeito a essa relação entre direito e o profissional da saúde. Pronto. E para o pessoal que quer ser concurseiro? Porque você está tá no mundo dos concursos, mas assim, tem muitos concursos que se você não tem a obrigação de ter o curso de Direito, o curso de Direito vai te ajudar muito nas provas, né? Isso. Na realização das provas. Então, como é esse mundo dos concursos? Para quem tem interesse, o que você acha que o aluno deve priorizar? Já tem que estar buscando desde o início do curso para poder se preparar bem para as provas de concurso. Hoje, em razão da grande procura para, acho que eu não digo uma falsa ideia, mas uma ideia confortável de se buscar uma estabilidade financeira, né, diante dos desafios do mercado de trabalho, enfim, e aí das crises de mercado que nós estamos enfrentando e passamos em outros momentos também. O pessoal agora está buscando alcançar a aprovação no concurso público, está buscando um cargo público porque se sente confortável em relação a garantir aquela remuneração mês a mês, como a gente diz, né? Faça chuva ou faça sol, aquele dinheiro está garantido. Mas veja só, eu sempre converso com os meus alunos na seguinte perspectiva. Se você pretende estudar para concurso público, o estudante, o concurseiro hoje, ele tem que estudar como se fosse uma atividade profissional. É um estudo profissional mesmo. Ele não pode pensar que o estudo ele é um fim em si mesmo, porque, na verdade, o concurso ele não envolve só o conhecimento da teoria. Tem toda uma questão de inteligência emocional, toda uma questão de capacidade financeira de investir, pagar a inscrição de concurso, viagem, hospedagem. Então, tem uma realidade que vai muito além de só se preparar. Mas vamos deixar isso aqui para um outro momento. Numa perspectiva de preparação, o curso de Direito, ele dar a oportunidade, dar ao acesso, ele não garante, mas ele dar ao acesso ao estudante a disciplinas que são cobradas em quase todos os concursos, inclusive aqueles que não exigem formação na área jurídica. Nós temos a base, Direito Constitucional, Direito Administrativo, aí muitos outros englobam Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal e Processo Penal. Mas Direito Constitucional e Direito Administrativo realmente são as disciplinas que mais incidem, pelo menos o conhecimento básico. Seja aquele concurso que exige os concursos que exigem nível superior ou nível médio. A preparação durante o curso de Direito vai possibilitar um amadurecimento mais rápido em relação a como se comportar ou como ter uma postura diante das provas. Por que eu digo isso? Uma experiência própria. Durante a graduação, eu não me preocupei em estudar para concurso. A minha pretensão era poder realmente estudar, me aprofundar nas disciplinas, não fazer um curso salteado, né, pulando, assim, não. Realmente eu queria fazer um curso com excelência. Tive a oportunidade de fazer monitoria, base de pesquisa, extensão, enfim, estágio também durante a graduação. Mas quando eu me formei, que eu tive o interesse, que eu tive o contato com o exercício da magistratura, conheci a realidade do poder judiciário, seja por meio da residência judicial na escola da magistratura, seja por meio de estágio em gabinete, que eu tive o interesse, eu falei, agora eu preciso desconstruir para reconstruir agora um perfil de preparação diferenciada.
Por quê? Porque o contato com a legislação, com a doutrina, com o método de estudo da graduação, ela não auxilia em absolutamente nada com relação ao concurso público. Por isso que eu falo que é uma preparação profissional. Realmente... Deixa eu dar uma abertura aqui, porque é uma coisa, você está criando uma base, uma formação, todo um entendimento sobre o curso, né? E se aprofundando naquela ideia. Na prova, em medicina a gente sempre fala assim, prova é prova e vida é vida. Então, existe uma forma que você tem que estudar para a prática médica, para você estar ali atuando junto com o paciente. Existe uma forma de você estudar para provas de residência, no nosso caso, né? Que é as provas de especialização em concursos. E existe uma forma para você estudar ali na universidade, para poder dar aula, que você vai puxar aprofundamentos teóricos, uma forma de estudar na pesquisa. Então, é isso que você está querendo dizer, só para ver se eu entendi. Isso, perfeito. O aluno ele pensa que, durante a graduação, o fato de tirar, por exemplo, eu tirei 10 na disciplina de Direito Constitucional, tirei 10 na disciplina de Direito Penal e tal, então eu me sinto preparado agora a obter êxito nos concursos. E aí há uma diferença. Por quê? Porque a banca especializada em elaborar uma prova para concurso é diferente da preparação ou da elaboração de questões de um professor de determinada disciplina. Então, quando você vai fazer uma prova de determinada disciplina, você estuda só o conteúdo daquela disciplina. No concurso público, como na minha realidade, por exemplo, da magistratura, são 100 questões, no mínimo são 12 disciplinas que você precisa estudar, basicamente um universo, fora alguns concursos que incluem ainda português. Agora o Conselho Nacional de Justiça incluiu o conhecimento de humanística, desigualdade racial, a ideia de direitos humanos. Então, assim, já era muito, agora eles acharam que era pouco, vamos colocar mais um pouco para poder... Né, eu acredito que seu irmão estuda para concurso também, já você entende essa aflição do universo de estudos. Então, a preparação para concurso, realmente, ela pode iniciar da graduação. Mas quando o aluno ele tenta se preparar durante a graduação, pensando no concurso, ele vai acabar aqui desprezando a preparação adequada em outras disciplinas. Por que eu vou falar isso? Eu sempre lido com alguns alunos quando eu vou dar uma aula particular. Até hoje mesmo eu ainda ministro algumas aulas para alguns alunos, para algumas seleções específicas, e eles falam, professor, eu estudo para a carreira policial. Então, se eu estudo para a carreira policial, eu não gosto de direito civil, nem processo civil, não é uma disciplina que cai... Aí eu falei, e ainda falo assim, eu passei na graduação, não sei nem como foi que eu passei. Então, esse é o desafio de você tentar acompanhar todas as disciplinas, que, claro, você não vai obter a excelência em tudo, mas a preparação ao concurso durante a graduação exige essa maturidade que muitos ingressam no ensino superior sem ter essa maturidade. Vão primeiro se adaptar à realidade de uma universidade, primeiro, que é um grande desafio. E hoje nós temos pessoas, claro, das mais variadas idades, mas pelo menos em sua maioria são pessoas formadas no ensino médio, então são pessoas muito novas. Já vi realidade de pessoas entrarem no ensino superior com 16 anos, 15 anos. Então você vai pensar no aspecto psicológico, claro, sem desmerecer a capacidade. Mas a preparação para uma realidade da universidade assim, é algo que exige muito também do emocional. Então, o desafio de se preparar para se inserir naquela realidade e, ao mesmo tempo, ter a maturidade de encarar uma preparação profissional, como é a preparação para concurso público, realmente exige, é possível, claro, é possível, mas vai depender de pessoa para pessoa. No meu caso, eu não fiz isso, eu decidi realmente me preparar para concurso após a formação, até porque... Quando eu me formei, havia uma exigência estabelecida que poderia me habilitar a prestar concurso para juiz, que são os 3 anos de prática jurídica. Então, após a colação de grau, eu ainda teria que esperar 3 anos de prática jurídica para poder estar habilitado a prestar concurso para carreira jurídica específica. Algumas outras carreiras não exigem esses 3 anos. Então, eu pensei, se eu for pensar em me preocupar agora, me preparar, certamente vai haver um desgaste maior e uma estrutura, uma paciência que talvez eu não tenha após a colação, dizer assim, eu tenho que fazer concurso só daqui a 3 anos, porque se eu presto o concurso, obtenho êxito, passo, eu não vou poder tomar posse, porque eu não tenho o requisito mínimo que são os 3 anos. Então, é possível, eu aconselho até mesmo começar de ontem, nem só durante a graduação, mas o nível de concorrência dos concursos hoje, o nível de dificuldade exige uma preparação quanto antes, mas existem realidades que vocês que vão ingressar no ensino superior ainda, ou quem está cursando, certamente algo vos espera que vai dizer assim, não, peraí, vou
decantar as ideias um pouco, vou pensar em outras ferramentas e outras estratégias para me preparar para concurso. Pronto, vou tentar puxar ainda mais uma estratégia para quem está querendo concursos mais concorridos, né? Porque, pelo menos nas nossas provas, no geral, existe uma linguagem da prova, Isso. né? A gente tem provas diferentes e tudo, mas para o pessoal que está querendo mesmo os mais concorridos, né? Promotoria também Isso. é muito concorrida, é uma carreira bem interessante. Para juiz, existe algum doutrinador que você prefere, ou então algum modelo de estudo ou de ensino que é o mais interessante para essas provas? Ou não? Você vai ter que avaliar prova a prova? As carreiras jurídicas, e é uma coisa até interessante, só para fazer uma introduçãozinha aqui, o quão, vamos dizer assim, o curso de direito que ele pode possibilitar. A gente pensa assim, como eu já tinha dito no começo aqui da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, eu falei, existe uma cultura equivocada de que o bacharel em direito ele pretende seguir a carreira exclusivamente de advogado. Quando você se forma, o curso de direito te possibilita prestar concurso para delegado de polícia, promotor de justiça, magistratura estadual e magistratura federal, magistratura militar e magistratura do trabalho, que são os segmentos da magistratura federal, promotoria da justiça militar, promotoria do Tribunal de Contas, promotoria de justiça, que é a nível estadual, e procurador da República, que é o promotor em âmbito federal. Então, é um universo assim, de possibilidades que, e inclusive, eu encontro, e olhe como isso é perigoso, Daiane, essa questão desse preconceito. Eu tenho alguns alunos que chegam para mim e falam assim, professor, como é que eu faço para eu me preparar para um concurso para delegado? Eu quero ser delegado de polícia, mas eu não prestei o exame da OAB. Aí o que é que vem logo como aquele discurso preconceituoso da sociedade e até mesmo das pessoas mais próximas, os próprios familiares chegam e falam assim, como é que você quer passar num concurso para delegado se você não passa sequer no exame da OAB? E você tentar superar esse preconceito é muito difícil. Então, às vezes, o que é que eu converso com os meus alunos? E eu vou deixar um conselho para vocês que estão nos assistindo. Pensem na seguinte perspectiva. É melhor ser um concurseiro advogado do que ser um bacharel desempregado e concurseiro. Porque vai existir uma pressão social e isso vai causar um bloqueio, isso vai comprometer a qualidade do estudo. Isso porque eu digo por experiência própria. Durante a minha formação, quando eu concluí, que eu disse assim, eu vou prestar o exame da OAB. Antes de me formar, eu já passei no exame da OAB, que hoje é possível, até um ano antes da colação de grau, prestar o exame da OAB. Então, isso eu já me livrei. Aí eu sempre brincava, que eu não quero desmerecer a advocacia, tanto é porque eu já exerci a advocacia. Na pior das hipóteses, eu sou advogado. Eu posso não ser professor universitário, eu posso ser concurseiro, eu posso fazer... Mas eu sou advogado, tenho a minha habilitação, tanto é que eu advoguei durante 3 anos. Depois que eu concluí os 3 anos que eu precisava, após a minha conclusão da minha especialização na UFRN, eu tinha a habilitação mínima para ingressar no ensino superior como professor, e aí retornei à instituição que eu me formei como professor universitário, e então isso eu fazia, não, as pessoas não vão criticar se eu não obtiver êxito nos concursos públicos, mesmo que eu me identifique como concurseiro. Por quê? Porque eu sou professor universitário, eu sou advogado, então eu sempre converso com os meus alunos. Busca uma alternativa que faz com que essa trajetória seja menos sofrida. E a questão financeira isso, também, perfeito. né? Então, porque você forma, você quer ganhar dinheiro de alguma forma. E exige também o próprio investimento no concurso. Quando você fala assim, Jardiel, existe um doutrinador específico, existe uma forma... vai muito do perfil do concurseiro. No meu caso, por exemplo, durante a preparação inicial, eu fazia aquisição de cursos especializados para uma carreira. Então, por exemplo, existem cursos hoje do mercado de trabalho que preparam especificamente para o concurso para juiz. Nós temos cursos especializados de referência no Brasil que preparam para o concurso para delegado de polícia. Defensoria Pública, que faltou até eu mencionar também, a Defensoria Pública. Procurador do Estado, que é a advocacia no ramo público. Então, nós temos Procuradoria do Município, que é o advogado que atua em favor do município. Então, existem cursos especializados que preparam, que fornecem materiais que são suficientes, mas também existe a questão do financiamento em livros, quando aquele concurseiro ele tem autonomia em preparar a própria metodologia. No início, eu fui acompanhado por um desses cursos, mas depois eu adquiri a maturidade e disse, agora eu vou andar com as minhas próprias pernas, eu preciso estruturar
um perfil de preparação, um cronograma de estudo, uns materiais que a linguagem seja adequada e, ao mesmo tempo, aprofundada para aquele curso, para aquele concurso específico. E hoje eu até auxilio alguns colegas com a organização desses cronogramas de estudo a partir da minha experiência. Então, por exemplo, hoje eu não posso oferecer um planejamento de estudo para quem pretende ingressar na magistratura. Eu quero ser juiz. Eu não me sinto habilitado. Por quê? Porque eu ainda não obtive êxito nesse concurso. Mas como eu já tenho experiência na aprovação no exame da OAB, então eu preparo os estudantes de direito a estabelecer um cronograma, material de apoio, os temas de maior preferência da banca, né, que aplicam aquela prova. Então eu já tenho essa experiência. Então eu disse assim, eu me sinto habilitado com autoridade a te preparar. E graças a Deus eu tenho tido bons resultados com esses alunos, que é um projeto que sempre me acompanha como uma forma também de obter uma renda e investir, reverter para os concursos públicos. E aí você pode escolher, não, esse doutrinador A, ele é melhor para essa carreira. Por quê? Porque a formação e a carreira profissional daquele doutrinador é específico para aquela carreira. Certo. Mas existem também, aqui eu não quero desmerecer, os cursinhos preparatórios também têm essa responsabilidade de preparar bons materiais, de preparar, de trazer até os próprios professores que são formados e aprovados naquele concurso específico, né? E aí existe, infelizmente, aquele preconceito de achar que porque é aprovado naquele concurso, tem a credencial, está habilitado. Mas nem todos que seguem determinada carreira têm habilitação para lecionar, para ensinar, mas possa ser que a experiência profissional também auxilie na preparação para você que almeja a carreira jurídica, seja as mais tradicionais, como a magistratura, promotoria, defensoria ou carreira policial. Muito bom. Amei a conversa. Tem um último conselho que a gente pede para você dar. Mas, pessoal, vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Deu para a gente entender muito bem o que é o curso de Direito, todas as oportunidades, não todas, mas muitas oportunidades foram discutidas aqui e com certeza vai te ajudar muito. E se você conhece alguém que gosta de Direito ou que tem interesse nessa área, manda agora esse link, não esquece, curte o vídeo, né, gente? A gente está dando aqui uma aula, um material maravilhoso para vocês, então aproveita e curte aí, dá uma moral para a gente. E aí eu queria pedir, no finalzinho, a gente pede um último conselho que você daria para o Jardiel lá, universitário, que estava sonhando ainda, que não tinha chegado já, que não era professor, que não era mestre ainda. O que você falaria para ele? E para essa pessoa aí que está nessa situação, né? Está sonhando. Primeira coisa que eu faria, ou que eu falaria, né, para o Jardiel, se houvesse essa possibilidade de voltar no tempo, eu iria aconselhar no seguinte sentido: estabeleça boas parcerias durante essa trajetória, porque é muito importante as parcerias, as amizades, que realmente vão motivar e vão acompanhar você do começo, do meio e o fim. Tenha realmente zelo e responsabilidade. Invista nos seus sonhos, por mínimo que seja. Quando eu comecei o curso de Direito, eu estudava com livros emprestados e até mesmo doados. E às vezes, como eu não entendia a época, hoje eu entendo que eu ganhava livros extremamente desatualizados. E eu me sentia emocionado, porque aquele contato com aquele livro, a pessoa quando chegava e falava assim, toma esse livro aqui para você, vai ser útil para você estudar. Então eu sentia que aquela pessoa realmente estava acreditando. Então, conte com pessoas que acreditem no sonho de vocês, nessa meta, nessa perspectiva. Busque essa formação. A área do direito, eu sempre converso que, olha, se você não gosta, se você conversar 5 minutos comigo, você vai sair apaixonado. No outro dia você vai pensar logo em fazer o vestibular, vai se matricular no curso de Direito, porque é algo que assim, realmente me cativa. O direito é algo que realmente me envolveu de uma forma que eu teria feito novamente. Eu pudesse voltar assim, eu chegaria no ouvido do Jardiel lá de 2008, 2009 e falaria, vai valer a pena, faz, estuda mesmo, escolhe esse caminho. Quando às vezes eu pensava em estudar para uma prova com uma apostila, claro que nem todo mundo disponibiliza de tempo, tem outros desafios, outras tarefas, mas se você tem tempo, eu escolhia não estudar por uma sinopse ou por um PDF de 5 páginas, eu pegava um livro que me dava a leitura de 80 páginas, mas me fazia realmente aprofundar aquele tema, porque eu sabia que no futuro haveria uma cobrança daquilo que realmente foi estudado. E o mercado de trabalho, ele faz isso. Às vezes a gente se preocupa, eu sempre pensava e ficava olhando, poxa,
enquanto os meus colegas estão aproveitando, às vezes nem assistia a aula, ficava na praça de alimentação, e eu não tinha quem chegasse assim, ó, vai valer a pena. Continua com essa postura, com esse zelo, essa responsabilidade, porque lá na frente o mercado de trabalho ele vai selecionar os melhores. Não é uma questão... Eu até ouvi uma vez num podcast um rapaz falando assim, a gente não pode falar que nós somos os melhores naquilo que fazemos, porque no Brasil existe aquela cultura de que você diz que é o melhor, você está se gabando, você está... Não, busque o melhor. Busque sempre a melhor nota, busque um bom relacionamento com seus professores, busque um bom relacionamento com seus colegas de sala de aula, estabeleça essa aliança, esse ciclo de amizade é importante para essa trajetória. E, acima de tudo, é sempre importante, diante dos desafios, você acreditar que é possível. O tempo vai passar de toda forma. Quando eu estava no primeiro período, existiam pessoas que chegavam para mim e falavam assim, qual é o período que você está? Eu dizia, estou no primeiro período. Nossa, falta muito tempo. Não se dizia que o tempo vai passar. Então, eu tive que construir dentro de mim, e esse era o recado que eu daria ao Jardiel lá atrás, quando alguém chegava e dizia assim, falta muito tempo. Eu diria o que para Jardiel? O tempo vai passar de qualquer forma. Então, faça com que esse tempo passe da melhor forma, não de qualquer forma. E lá na frente você vai, com certeza, colher os frutos da dedicação. Pense, reflita se realmente esse é o seu objetivo e busque, e só pare quando você alcançar. Ótimo. Gente, inspirador, né? Jardiel, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que você ajudou muito as pessoas que estão ali na dúvida ainda, que estão sonhando com isso. E é isso mesmo. Se você às vezes pensa que você é muito novo ainda, tem que aproveitar a vida, o tempo vai passar. Então, seja sábio na escolha de como você vai usar esse tempo. Muito obrigada. Assim, foi muito bom. Para mim foi maravilhoso, eu aprendi muito. Então, eu imagino para quem está em casa e está sonhando, né? Está com o coração apaixonado pelo direito, tenho certeza que saiu ainda mais apaixonado. Tá? Eu que agradeço o convite, Daiane. Para mim é um prazer. Sempre que precisar, estaremos aqui. Nós estamos disponíveis aí nas redes sociais também. Vocês, você pode falar das suas redes sociais. Eu vou chamar logo a atenção, assim, clica, acompanha, se inscreve no canal, distribui o link para todo mundo aí nos grupos de faculdade, se você já está fazendo o curso. Se você pretende, eu tenho outro colega, compartilha também o link. E se vocês quiserem também saber um pouco mais da minha trajetória, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é @prof.jardiel. Desde sempre, eu sempre tive a pretensão de ser professor, então nas minhas redes sociais tem essa inclinação. prof.jardiel, meu Instagram. Conversa, manda mensagem lá no direct, acompanha no meu feed também, que eu coloco o meu dia a dia, a minha vivência, seja na experiência como residente judicial da Escola da Magistratura, estagiário de pós-graduação de gabinete de juiz, a advocacia, o estudo para concurso também eu compartilho. Chama lá no direct que a gente conversa e eu compartilho um pouco da minha experiência com vocês. Top, gente. Então, segue, né? Lógico. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima.